Rússia em ação. Moscou, mais uma vez, joga no modo expert, bloqueando o envio de munições à Ucrânia prometido pela República Tcheca. Enquanto o Ocidente se perde, a Rússia segue firme, desestabilizando seus adversários com movimentos precisos. E o melhor, o que vem por aí vai te surpreender. Não saia daí. A promessa da União Europeia de enviar 1 milhão de projéteis de artilharia para a Ucrânia se tornou apenas uma sombra do que era esperado. No cenário internacional complexo, uma parcela ínfima dos recursos prometidos realmente chega a seu destino final, enquanto a Rússia aproveita para fortalecer sua posição estratégica. A intervenção russa, cada vez mais assertiva, joga luz sobre as vulnerabilidades do Ocidente, forçando a OTAN a reconhecer suas próprias limitações de maneira cada vez mais evidente. A situação na República Tcheca ilustra perfeitamente esse dilema. O país prometeu enviar 200 mil projéteis de artilharia para a Ucrânia, mas esbarrou em obstáculos que apenas o astuto jogo político de Moscou poderia impor. O Ocidente, então, se vê em uma posição delicada, tentando justificar suas falhas enquanto a Rússia, de maneira distante e calculista, celebra o sucesso de sua estratégia de incerteza. Este único golpe russo desencadeou uma cadeia de confusões na aliança mais poderosa do planeta, desvelando suas fragilidades de forma quase teatral. Há pouco mais de um ano, a União Europeia proclamou com grande cerimônia o plano de enviar 1 milhão de projéteis de alto calibre para Kiev, num gesto de solidariedade e força. Contudo, a realidade se mostrou bem mais complexa do que um simples anúncio de intenções. A promessa se enredou em desafios financeiros e logísticos enormes, exatamente como previsto e explorado habilmente por Moscou. Com sua percepção quase instintiva das dinâmicas geopolíticas, a Rússia transformou cada dificuldade enfrentada pela Europa em uma oportunidade estratégica, torcendo as esperanças europeias em um emaranhado de promessas não realizadas. O bem engrenado sistema russo previu cada passo europeu com precisão cirúrgica. O presidente tcheco, Petr Pavel, encontrou-se numa situação desconfortável, tentando explicar o inexplicável para a União Europeia, expressando frustração e uma certa resignação ao relatar as dificuldades em cumprir com o prometido. A situação atual delineia claramente os desafios enfrentados pela OTAN: economias fragilizadas, a avidez dos fornecedores de armamento e as estratégias meticulosamente orquestradas pela Rússia para minar o apoio militar à Ucrânia. Diante dessa conjuntura, o presidente tcheco, Pavel, admitiu ter subestimado a influência russa nos assuntos globais, uma falha que ressaltou a dura realidade das expectativas não cumpridas e das promessas desfeitas. As declarações de Pavel, longe de serem reconfortantes, ressoaram amargamente como um eco das dificuldades não resolvidas, exacerbando o clima de incerteza e desconfiança entre os aliados. A escalada nos preços dos projéteis, intensificada pelos conflitos ativos, não apenas quadruplicou os custos, mas também impôs uma barreira quase insuperável para o cumprimento das obrigações assumidas com a Ucrânia, que aguardava ansiosamente os suprimentos prometidos. Este aumento súbito e dramático nos custos revelou um aspecto mais profundo do problema: a vulnerabilidade da OTAN perante manipulações do mercado e a dependência de cadeias de suprimento externas, que podem ser facilmente distorcidas por intervenções estratégicas. Além disso, a Rússia, demonstrando uma compreensão aguçada das dinâmicas de mercado, aproveitou esta oportunidade para reforçar sua posição, efetivamente transformando a crise econômica em uma arma estratégica. Enquanto Pavel e outros líderes da OTAN buscam maneiras de mitigar os impactos dessa crise prolongada, é evidente que as respostas exigirão mais do que simples ajustes táticos. Será necessário um reexame profundo das políticas de defesa e aquisição de armamentos, bem como uma revisão das estratégias para enfrentar adversários que utilizam o comércio internacional como campo de batalha. A situação convida a uma reflexão crítica sobre a capacidade da OTAN de manter sua coerência e eficácia diante de adversários que não hesitam em explorar cada ponto fraco. A crise atual é, portanto, não apenas um desafio logístico e econômico, mas também um teste fundamental para a integridade e unidade da aliança.
A necessidade de uma abordagem mais resiliente e adaptativa nunca foi tão clara, pois as consequências de falhas nesse sentido podem alterar o equilíbrio de poder de maneiras que ainda estão por ser completamente compreendidas. A República Tcheca, apesar de seus esforços para levantar fundos e adquirir munições de terceiros, enfrentou resultados desalentadores. Com menos de 1/5 dos projéteis prometidos entregues, as perspectivas de sucesso parecem cada vez mais sombrias. Esse revés simboliza a desconexão crescente entre os objetivos anunciados pela OTAN e sua capacidade efetiva de execução. Enquanto a aliança se depara com a realidade de suas limitações, a Rússia avança, fortalecendo ainda mais sua posição estratégica. À medida que os líderes da OTAN ponderam estratégias de contra-ataque, Moscou permanece firme, utilizando cada desafio imposto como uma vantagem estratégica, ressaltando repetidamente sua sagacidade geopolítica. A questão permanece: como neutralizar um adversário que executa suas estratégias com tamanha astúcia e premeditação? Embora a resposta ainda seja incerta, o impacto das manobras russas, tanto evidentes quanto ocultas, continua a redefinir o tabuleiro internacional, deixando a OTAN em um constante estado de recalibração estratégica. A eficácia russa em obstruir as iniciativas da OTAN revelou as vulnerabilidades da aliança, frequentemente despreparada para a resiliência e a astúcia russas. Nesse jogo de xadrez geopolítico, enquanto as nações ocidentais se confrontam com as barreiras de suas capacidades, a Rússia exibe sua influência expansiva, reconfigurando as dinâmicas de poder mundiais com uma habilidade que oscila entre o temor e a admiração. Esta realidade é um alerta. Em uma era dominada pela informação e pela estratégia, a Rússia provou ser um jogador tão inovador quanto determinado. A habilidade de Moscou em manobrar em meio às complexidades da política global solidificou sua posição como uma potência formidável, remodelando persistentemente as expectativas internacionais e alterando as normativas tradicionais. À medida que a OTAN busca redefinir suas estratégias e planeja seus movimentos futuros, a Rússia continua a se destacar como uma força tranquila e dominante, reiterando sua supremacia em táticas de obstrução e influência global. Este cenário sublinha a necessidade premente da OTAN de inovar e adaptar-se, para efetivamente responder os desafios que a astúcia russa impõe ao equilíbrio de poder internacional. Agradeço a sua atenção e até nosso próximo encontro.